Brandon é um cientista que está realizando diversos testes na sua máquina de teletransporte. Porém, esses testes são feitos somente em objetos inanimados. Com esses objetos inanimados, o teletransporte ele é ok, é sucesso. Agora, quando o teletransporte ele é aplicado em seres vivos, os resultados são péssimos, são horríveis, gerando aí anomalias e ocasionando até mesmo a morte de alguns animais. Porém, ainda assim, Brandon decide ir aprimorando a sua máquina. E aí, ele consegue teletransportar um babuíno de uma máquina para a outra. Ansioso e feliz com seus resultados que começaram a dar certo referente a teletransporte de seres vivos, ele decide se teletransportar de uma máquina para outra. Ele realiza aí esse autoteste sozinho, colocando somente uma filmadora para poder se gravar. E aí ele deixa a máquina de teletransporte programada, tira a roupa e entra. Porém, o que Brandon não imaginava é que ele não estava sozinho nessa máquina de teletransporte. Uma mosca acabou entrando também dentro dessa máquina. E aí, quando Brandon ele é teletransportado de uma máquina para a outra, o material genético da mosca se funde ao seu material genético. E aí nós descobrimos que o Brandon, nosso protagonista, começa a sofrer mutações genéticas, adquirindo aí características de uma mosca. É engraçado porque esse filme, eu assisti ele em 2012, eu estava, uma única vez, antes de reassistir aqui, eu estava no meu ensino médio. Eu lembro que foi para fazer um trabalho de biologia, não lembro exatamente o que era. E aí, navegando aqui no Disney Plus, para poder assistir algum filme e trazer aqui comentários para vocês, me deparo com essa obra que confesso que me deu uma certa nostalgia. Porque veja, depois de 12 anos, eu estou reassistindo aí a um filme que eu vi no meu ensino médio. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu me surpreendi novamente, como se tivesse sido a primeira vez. Mas calma que os meus comentários referentes a esse filme virão logo após a vinheta. Oi, meu nome é o Eric Pedro e esse é o canal Terrornologia, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, a maioria das pessoas que assistem aos meus conteúdos aqui no YouTube não são inscritas. Se você é uma delas, por favor, já curte esse vídeo e se inscreve no meu canal, porque assim você me incentiva muito a continuar investindo aqui no YouTube, beleza? Bom, pois é. Nossa, mas o Eric, você vai ficar contando spoiler do filme? Não. Isso daí é um spoiler, porém o próprio filme já se vende assim. Nos trailers, o próprio filme já se divulga sendo um filme que fala sobre teletransporte. E também já dá a ideia de que alguma coisa deu errado, porque nós temos ali no seu próprio cartaz a mão de um ser humano e a pata de uma mosca. E por mais que o próprio filme ele já se revele em pôster ou em trailer de que vai acontecer uma mutação entre uma mosca e um ser humano, ainda assim você se surpreende enquanto você assiste essa produção. E por que eu falo isso? Porque o filme ele tem aí junção de mistério, de suspense e também drama que foram muito bem desenvolvidas. Então, por mais que você pegue aí esse spoiler de que, caramba, um ser humano vai sofrer uma mutação genética com uma mosca, ainda não é suficiente para poder atrapalhar a sua experiência como espectador, porque é uma produção que, apesar de ter essa trama um tanto quanto simples e autorreveladora, consegue te prender e também te surpreender em aproximadamente 1h30 de duração. Essa 1h30
que sinceramente passa rápido, porque a trama ela consegue te envolver, consegue te cativar, consegue fazer você participar dessa história junto com os personagens. E isso é para poucos. Então não fique pensando que é somente um filme pipoca que foi lançado lá no ano de 1986. Não. É um filme que ele te cativa. É um filme que ele te envolve. Tem aí muitas cenas que são realmente muito boas. E eu aqui agora, no ano de 2024, eu paro e penso, caramba, meu, como que isso foi produzido? Como que isso foi idealizado em 1986. É incrível ver como, por exemplo, o trabalho de maquiagem, a cenografia e o uso de efeitos práticos e até mesmo de efeitos especiais foram minuciosamente calculados, desenvolvidos e bem aplicados aqui nessa produção. Tanto é que eu agora fico surpreso em perceber em como o capricho ele foi elevado aqui a um patamar que conseguiu me surpreender até nos dias de hoje. Sério, é claro que naquela época existiam muitas limitações, tanto para realizar efeitos práticos e especiais. Isso é algo óbvio, porque nós estamos falando de um filme que foi produzido e lançado lá na década de 80. Porém, é um filme que, por mais que ele tenha aí aproximadamente 40 anos de lançamento, consegue deixar muitas produções atuais no chinelo. Principalmente quando nós falamos aí dos seus efeitos práticos, que são realmente surpreendentes. O roteiro desse filme eu achei legal, eu achei original, é uma trama que ela não tem barriga, ela tem um começo, meio e fim, onde você fica par de fato do que está acontecendo, então você não se questiona, você não fica dúvida, porque por mais que a trama ela seja autoexplicativa, não é autoexplicativa a ponto de você se sentir duvidado da sua capacidade intelectual de compreender aquilo que está sendo transmitido na tela. E isso é muito bacana, porque por mais que o filme ele traga perguntas e respostas, ainda assim você não se sente intelectualmente subestimado enquanto assiste a essa produção. É um filme impressionante, é um filme que te cativa, que te envolve, e por diversas vezes eu me senti aí no lugar do protagonista, que no caso é um Brandon. Veja, tudo isso que aconteceu foi um acidente e ele paga o preço por esse acidente. Então dá para dizer em outras palavras de que o Brandon ele foi aí uma vítima de um acidente, de um incidente. Ele não imaginava que a máquina de teletransporte iria fundir o seu material genético, o seu DNA, junto a uma mosca, porque nem ele mesmo sabia que a mosca estava dentro dessa cápsula, o que é algo muito interessante, porque nós conseguimos ver no personagem, quando ele descobre que teve o seu DNA mesclado com uma mosca, o seu desespero, a sua indignação. E é interessante isso em ver o trabalho de atuação que o Jeff Goldblum fez aqui interpretando esse cientista que no caso é o Brandon. Sério, as expressões faciais, as expressões não verbais que nós conseguimos ver com seu corpo é algo incrível e impressionante. Então, de fato, é uma atuação bem convincente. Uma outra coisa que também é impressionante é todo o trabalho de maquiagem que é feito e aplicado aqui nessa produção. Sério, eu não sou um maquiador, sou leigo, completamente leigo nessa área, mas é incrível ver os detalhes do trabalho da maquiagem aqui nessa produção. Nossa, é algo impressionante. Enquanto eu estava assistindo esse filme, eu fiquei me questionando, caramba, quantas horas devem ter sido gastas
para poder fazer uma maquiagem nesse nível, porque naquela época não existia o CGI que nós temos hoje em dia, e isso é algo muito bom, porque antigamente utilizava-se muito dos efeitos práticos para poder fazer situações acontecerem em uma produção. Hoje em dia, utiliza-se muito CGI, muito 3D, e isso é uma coisa que, por mais que seja realística, eu acho que perde-se um pouco da graça, pelo menos eu como espectador, em ficar me questionando em como foi feito o trabalho de maquiagem, a produção e a pós-produção de um filme. Então, isso é encantador, porque é um filme que ele faz você pensar de fato em todo o cuidado referente ao trabalho de maquiagem e também de produção. Um figurino também que é impressionante, que se funde aí e se mistura com todo esse trabalho de maquiagem que foi muito bem aplicado e muito bem desenvolvido. E aí, você já assistiu A Mosca? Lembrando que A Mosca foi lançado no ano de 1986 e é um filme que eu com certeza gostaria de ver um remake aplicado aí aos dias atuais. É claro que mantendo a essência do que esse filme original trouxe, porque é um filme cativante, é um filme que te convida a participar daquela situação com os personagens e muito mais ver o desespero do protagonista em perceber que ele está sofrendo uma mutação genética com uma mosca. Eu realmente ficaria feliz em ver um remake, porém um remake que fosse fiel à sua obra original e não essas pataquadas que nós vimos aí nos cinemas de hoje em dia. Mediante a isso, meu nome é o Eric Pedro, esse é o canal Terrornologia. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, porque assim você me incentive muito a continuar investindo aqui no YouTube. Muito obrigado, até a próxima e tchau!